Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje eu venho com um vídeo para tirar a dúvida de vocês de como vocês possam fazer os projetos de vocês em diagonais, né? Porque quando a gente trabalha em diagonais, as medidas das laterais e das esquinas são totalmente diferentes dos blocos que estamos trabalhando, né? Portanto, existem pessoas aí que fazem os blocos e põe sobre o tecido os blocos e faz uma contagem das esquinas para que possa fazer o seu trabalho, né? Bem, então eu venho aqui com essa tabelinha, que é aqui, ó, tabela de cortes para quilt em diagonais, ok? Essa coluna é a finalização do nosso bloco, né? Que vem dizendo aqui os tamanhos dos blocos finalizado, né? Que é de 3,5, de 4 e assim por diante. E essa segunda coluna são quadros das laterais cortado em X. A terceira coluna, quadro de esquinas cortado somente na diagonal. Ok? Então agora eu vou dar um exemplo para vocês como trabalharem com isso. O primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser com o de 3,5, ok? Então agora, para vocês terem acesso a essa tabela, eu vou estar deixando aí o link aí embaixo do vídeo e vocês entram no site e, por favor, se cadastram no site, porque senão não vai ter acesso à tabela. Ok? E além de vocês terem acesso à tabela, vocês também podem ter acesso a outros projetos que eu já tenho aí. Ok? Então vamos dar início aqui como trabalhar com essa tabela. Bem, aqui no nosso exemplo, como eu falei, eu estou dando um exemplo do bloco de 3,5. Eu tenho o meu bloco de 3,5, a minha esquina, que são de 3 polegadas, e o quadro das laterais, que são de 5,5. Ok? Eu ponho o meu bloco de 3,5 ao lado, corto os meus quadros da esquina na diagonal, né? E qualquer trabalho que vocês fizerem em diagonais, né? Com 2 blocos de esquina, sai as esquinas de vocês. E o nosso bloco de 5,5, vamos cortar ele em X. Aqui já está, né? Então agora eu vou passar o exemplo para vocês, se caso vocês quiserem fazer um caminho de mesa ou uma colcha, né? Porque eu sempre estou comentando aí nos vídeos, se vocês trabalham com projetos de vocês em diagonais, com os blocos que eu estou dizendo assim, se vocês põem eles em diagonais, se vê bem mais bonito o projeto, né? Então, vou demonstrar aqui para vocês um exemplo de um caminho de mesa com os blocos na diagonal. Geralmente, dependendo do tamanho do bloco e da mesa de vocês, é a quantidade de blocos que vamos usar na diagonal, né? Então vamos dizer assim, geralmente são 3 blocos de 12 polegadas, né? Então aqui, para a gente não recortar tecido, né, e está desperdiçando tecido, primeiro colocamos os nossos blocos e contamos as nossas laterais, né? Então vamos dizer aqui nas laterais tem 1, 2, 3, 4. Então se eu corto um de 5,5, que o bloco é de 3,5, vai me dar as 4 peças daqui, das laterais. Porque esse caminho não trabalha com o bloco da esquina que cortamos na diagonal, né? Então agora, como montar isso? Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Depois que estiver fechado, esse com esse e esse com esse, ok? Depois, se vocês, ao gosto de vocês, quiserem botar a borda,
é uma borda de 1,5 polegadas e depois ou uma borda de 2,5 ou 3,5. Se passa de 3,5 a segunda borda, já se vê feio o trabalho, porque a borda vai se destacar mais que o trabalho que vocês fizeram, ok? Então agora vamos para uma outra dúvida aqui. Já passamos pela dúvida de como montar em diagonais um caminho de mesa ou um trilho, né? Então, como montar uma colcha ou uma almofada, o que seja. Primeiro eu vou mostrar em quadrado. Em quadrado quer dizer, eu posso montar um painel, eu posso montar uma almofada, eu posso fazer uma colcha king size, ok? Então vamos botar os nossos blocos dessa maneira. Dependendo do tamanho que vocês estejam trabalhando. Aqui o exemplo é com de 3,5. Ok? Essa é a forma quadrada. Sim? Então, eu vou contar todos das laterais, os espaços que ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, se esse que a gente corta em X nos dá 4, então com 2 desses vai me preencher esses vazios, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse, esse, esse aqui, aqui. Deixa eu retirar um pouco o zoom da máquina para que vocês possam ver, né? Deixa eu só distanciar um pouquinho aqui. Assim tá bem. Então, como isso é o quadrado, como vamos montar isso? Primeiro esse com esse e esse com esse. E depois essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Né? E depois eu posso unir tudo e deixar sem as esquinas. As esquinas a gente sempre coloca por último. Né? Então, como eu tinha falado, nos projetos em diagonais, a gente cortando 2 blocos em diagonais viram 4 e vai fazer as nossas esquinas. Um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Né? Então eu tenho um quadro. Né? Então, depois que eu fechei meu centro com as minhas laterais, o que eu vou fazer para unir as minhas esquinas? Vou tomar aqui, faz conta que está inteiro, né? Eu vou tomar aqui, dar um leve corte aqui, e também vou dar um leve corte nesse, e vou costurar de dentro para fora, de dentro para fora, para que fique na perfeição, ok? Então agora uma outra dúvida, para que vocês possam fazer ele retangular para a medida do colchão de vocês, né? Ou solteiro, casal, porque essa medida em quadrado serve para quem sai, ou queen, o que seja, quadrado, ok? Então, como vamos montar isso? Para que fique um retângulo. A montagem aqui está bem, sim, e vamos aumentar mais um aqui, um bloco, e um outro bloquinho aqui. Deixa eu chegar um pouquinho, a câmera um pouco mais para trás, porque o zoom já deu o que tinha para dar. E deixa eu posicionar aqui para que vocês possam ver, né? Antes, lembrando, ó, estava
estava assim, né? Então agora para fazer em retângulo, vou retirar esse, vou colocar aqui e vou acrescentar outro aqui. Vou acrescentar outro aqui. Entendeu? Então tem que ser duas faixas iguais, mas uma desencontrada à outra. E vou dar sequência novamente dos meus blocos. Tá esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Se vocês notam, já mudou o desenho, já está retangular. Então vamos novamente aqui, eu já posicionei meus blocos e vou contar quanto eu vou necessitar para minhas laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, né? Então se sai 4 em cada um, então a gente vai ter que, querendo ou não querendo, vai ter que desperdiçar uns triângulozinhos aí, né? Então vamos colocar aqui, né? Esse aqui, 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 esse, e agora, se vocês percebem, nos dá um retângulo, já não dá quadrado, que é o nosso colchão, ok? Ou pode ser por uma cama de solteiro, né? E vocês mesmo aí, na casa de vocês, ou vocês pegam uma colcha padrão que vocês compraram no mercado e colocam os blocos sobre ela, que vocês vão ter a noção de quantos blocos vocês vão gastar e vão necessitar, ok? A sequência aqui de montar é a mesma, assim, tum, 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 né? E depois, por último, as esquinas. Né? Eu expliquei a primeira. Sim? E depois a gente trabalha com as bordas. A primeira borda de 1,5 e a segunda borda, eu aconselho que seja assim por 5,5 ou 6,5, que se vê bem bonita a borda assim, porque podemos botar um detalhe quilteado, não? Alguma coisa assim. E eu espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês quando eu falo assim: trabalhem com um bloco na diagonal que se vê mais bonito. Assim é trabalhar com um bloco na diagonal, ok? E eu expliquei como fazer o caminho, fazer o quadrado e o retângulo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham tirado a dúvida de vocês. E lembrando, para baixar a tabela, tem que se cadastrar no site. E aí também vocês vão ter acesso a todos os meus projetos que estão aí relacionados ao meu nome, ok? Um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.